A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Filho de Deus, é declaração, não é uma lei, não é um pacto, não é um tratado, não é obrigado a seguir, beleza? Então aí nós temos uma recomendação para o mundo defender e promover os direitos humanos. Então, como eu sempre falo em sala de aula, nada é do nada. Lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, você observa a reunião aí das três grandes potências, o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, na Conferência de Alta, e aí eles decidiram que seria necessário organizar uma instituição semelhante à Liga das Nações, uma organização internacional para promover a paz. E isso foi feito em 1945 mesmo, com a criação da ONU, beleza? A ONU, a Carta da ONU, ali em 1945, que determina o início dessa organização internacional. Então a sequência é Conferência de Alta, ONU, e depois da ONU, de todo o debate que vai acontecer ali, depois da Carta da ONU, nós teremos um documento, uma declaração para os direitos humanos básicos, né? Para dar um norte, uma direção no planeta. E aí vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH, em 1948. Observe no último item que a DUDH ela não apresenta instrumentos ou órgãos que tenham como objetivo tornar obrigatória a sua aplicação. Não apresenta órgãos para punir os países que não aceitem, que não respeitem os direitos humanos. Isso vai ficar, gente, muito mais presente ali na Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, que nós iremos ver aqui também, beleza? Muito do que nós já vimos, gente, ao longo das nossas aulas, principalmente na parte que fala de Constituição e direitos humanos, os direitos humanos na Constituição brasileira, a Constituição brasileira ela é inspirada na DUDH, ela é inspirada em outros tratados internacionais e por aí vai. Então aqui nós temos a estrutura da DUDH. São 30 artigos. Do artigo 1 ao 2, a questão da igualdade, da isonomia. O artigo 3, o direito à vida. O artigo 4 e 5, a questão da escravidão, né, da servidão, tratamento cruel. O artigo 6 e 7, novamente falando de igualdade. 8, 9 e 10, garantias processuais. O 11 também ali. E artigo 12, a questão da intimidade. Artigo 13, direito de ir e vir. Artigo 14, direito de asilo. E aí vai embora, né, gente? Vários e vários artigos. Esses que estão em vermelho aí, gente, são aqueles mais cobrados em prova. Artigo 21 é primeira geração. Lá no finalzinho, artigo 25 ao 29, né? Direitos sociais. Então aqui eu trouxe aquilo que é mais cobrado em prova e eu fiz alguns mapas mentais para sistematizar todo esse conhecimento. Gente, aquele jeito que eu gosto de trabalhar, sem enrolação, direto ao ponto. Tem professor que fica mais de 2 horas só para falar da DUDH. Eu vou ficar aqui menos de 2 horas para falar da DUDH, Pacto São José da Costa Rica e Tribunal Penal Internacional. Esse é o foco. Então nós temos aqui, gente, na DUDH, nós temos a introdução, nós temos o preâmbulo, nós temos os considerandos. E professor, o que diabo é isso? Na introdução, gente, você observa nada mais, nada menos do que as características dos direitos humanos. Olha aqui, inalienável. Os direitos humanos têm como objetivo combater os governos bárbaros, os governos autoritários, de forma direta ou indireta, é isso. Os direitos humanos, para ele ser positivado,
ele tem que estar sendo descrito em leis. Os direitos humanos prima por relações o quê? De guerras e conflitos entre os países? Não, relações amistosas. Os direitos humanos, quando ele entra na nossa Constituição, ele é chamado de direitos o quê? Fundamentais, né? Então aqui, gente, você observa todas essas características e princípios dos direitos humanos no considerando na introdução da DUDH, ok? Então eu vou falar muitas das vezes DUDH e CADH, tá? DUDH é universal e a CADH é a Convenção Americana. Então aqui, gente, direto ao ponto, princípio da igualdade, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Nascem livres. Olha aqui, o direito humano básico, o direito intrínseco ao ser vivo, à pessoa, ao ser humano. Artigo 2. Todo homem tem capacidade de gozar de direitos e as liberdades, sem qualquer distinção de raça, de cor, de origem nacional, de nascimento. Isso aqui, gente, nós já vimos quando nós discutimos direitos humanos e Constituição. E você vê isso muito com o professor de direito constitucional. Direito à vida. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Vedação à escravidão. Ninguém, presta atenção, cabeça de boi, ninguém será mantido em escravidão, servidão. Ah, professor, eu sou o servo da minha namorada, ela me explora, ela diz que eu tenho que lavar a louça todo dia, toda hora. Não pode, fala para essa desgraçada que ela está ferindo os direitos humanos, beleza? Tráfico de escravos, tráfico de mulheres, logicamente que não é aceito. Não é aceito qualquer tipo de tortura. Isso aqui é muito fácil, gente. Isso aqui é muito intuitivo, beleza? Artigo 6. Todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido perante a lei, protegido pelas leis, correto? Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à proteção. Olha aqui a responsabilidade do Estado, que nós já vimos em uma aula anterior. É bem legal, gente, que ele coloque esse conteúdo no final do edital. Pelo Brasil, geralmente esse conteúdo vem nos finais do edital. E aí você já tem todo o arcabouço teórico para se transformar em algo fácil para vocês. Garantias processuais. Olha o que vem em prova. Artigo 8 vem muito em prova. E o artigo 10 também. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais e competentes remédios efetivos. Presta atenção. Isso é usado aqui na DUDH. Presta atenção, filho de Deus. Essa expressão, ela é utilizada aqui. Quando nós falamos de Constituição, você não usa efetivo, você usa remédios constitucionais. Então, gente, se numa questão estiver falando de DUDH, remédios constitucionais, está errado, tá? Daqui a pouco eu te mostro, te relembro o que são os remédios constitucionais, beleza? Aqui nesse próprio slide, calma. Artigo 10. Todo homem tem direito, em plena igualdade, uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente. Um tribunal e um juiz independente. Muitas das vezes o juiz não é imparcial e aí todo o processo ele pode ser anulado, ok? Garantias processuais. Aqui nós chamamos de remédio efetivo na Constituição brasileira, remédios aqui constitucionais. Quem são esses remédios constitucionais? Nos direitos fundamentais. Habeas corpus, habeas datas, mandato de injunção, beleza? Entre outros que você estuda com professor de direito constitucional.
Então, repetindo, na Constituição, remédios constitucionais. Na DUDH, remédio efetivo. Tá? São as leis que protegem os seres humanos da violência do Estado, da arbitrariedade de leis de determinados países. Então aqui, gente, todas aquelas letras eu coloquei aqui, gente, né, no mapa mental. As garantias que todos nós temos, né, de ser defendido pelas leis, igualdade processual, o julgamento imparcial. O nosso processo geralmente não deve ficar em segredo de justiça, e quando acontece o segredo de justiça, ele também pode ser quebrado. Todos nós temos presunção de inocência, isso é um princípio básico também dos direitos humanos, princípio da irretroatividade da lei penal, o processo retroativo. Você não pode ser julgado por leis que, quando aconteceu um possível crime, não estava escrito em nenhum documento, e você não pode ser exilado de forma arbitrária, expulso de um país, detido e preso por qualquer forma. Tem que ter todas umas garantias processuais. Você, enquanto policial, você tem que ter esse conhecimento. Deixa eu logo colocar aqui tudo que faz parte do slide para você ter a ideia, né? Direito à intimidade e à vida privada, etc. Artigo 12. Vem muito em prova, tá, gente? Tanto 12 quanto 13. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada. Fala isso para aquela tua sogra, aquela desgraçada. Na sua família, fala isso para o Ricardão. Ele está tentando destruir a tua família. Ou aquela piriguete bandidinha. No seu lar, na sua correspondência. A sua mulher recebe a multa do seu carro em casa pelo Detran. Ela quer saber onde foi que você pegou a multa, que horas, para saber se você estava com ela. Cuidado com isso em prova, tá, gente? A questão da correspondência também não pode ser violada. Nem ataques à sua honra e reputação. O teu vizinho sabe que tu é corno e sai falando para todo mundo. Olha, não pode, fala isso para o teu vizinho. Ele está ferindo os seus direitos humanos e você vai entrar com um processo lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? Porque você é corno. Direito de ir e vir. Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e residência. Todo homem tem o direito de deixar qualquer país. Então tá aí, gente, esquematizado. Direito de locomoção dentro do seu país e direito de entrar e sair do seu país. Logicamente, se você não cometeu nenhum crime grave, né? Tá aí, olha, direito de transitar, direito de deixá-lo e direito de retornar a hora que desejar. Observa, gente, que tem aqui algumas limitações, tá, gente? Nesse direito de ir e vir de um país para outro. Ele aparece aqui, gente, no artigo 14, que ele fala do direito de asilo. Observa, gente, que a DUDH, aqui só abrindo parênteses, tá, gente? Respirando um pouquinho aqui, a DUDH é um documento, uma declaração, uma recomendação. Daí, gente, vai surgir outros o quê? Vão surgir, melhor dizendo, os tratados que vão ter poder de norma. Da DUDH vai surgir a inspiração, por exemplo, para um tratado contra o genocídio, um tratado para defender o refugiado, um tratado para defender as pessoas contra o racismo, o tratado de direitos políticos e civis, o tratado de direitos econômicos, sociais e culturais. Isso nós vamos ver na próxima aula, uma aula top, top, top. Eu quero fazer a melhor aula do Brasil no YouTube. Não perca a nossa última aula aqui no canal, beleza, gente? Nós vamos ver 14 mapas mentais, somente mapas mentais, para ver todos esses tratados que eu acabei de citar, beleza? Então, a DUDH é a cabeça do polvo. Os tentáculos são os tratados, são os pactos internacionais, ok? DUDH não é um tratado, mas
Eu estou trazendo aqui para vocês porque uma hora ou outra ela é cobrada em prova. Embora no teu conteúdo não esteja lá claramente cobrando DUDH, beleza? Artigo 14. Todo homem vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar de asilo entre outros países. Esse artigo 14, anos depois, não muito tempo depois, ele vai inspirar o Tratado Internacional de Defesa de Refugiados. Esse direito não pode ser invocado, tá bem aí, olha. Se o cara cometeu, se a pessoa cometeu qualquer crime, né, que está previsto no direito comum e qualquer ato contrário aos princípios de direitos humanos descritos na ONU. Então, o cara matou mais 5 pessoas num país, ele foge e pede asilo no outro. Não, não pode. É claro que não pode. Agora você tem essa imagem, se não me falha a memória, são os judeus que eram perseguidos na Síria alguns anos atrás. Isso não tem nada a ver com a guerra, tá, gente? Síria, Israel e Hamas. Aí são os judeus que fugiram da Síria e foram pedir refúgio lá em Israel. Então eles estão respaldados pelo direito internacional e pelo direito de asilo. Artigo 15. Todo homem tem direito à nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. De forma arbitrária não pode, tá, gente? Direito de constituir família. Eu já falei para minha esposa que eu não quero mais ela e ela me obrigou. Ela ameaçou cortar o meu, esquece. E então eu tô casado com ela um tempão, mesmo sem eu querer. Não pode, pô, né? Fala para ela, para essa desgraçada, que você tem direito de se casar e se separar também, né? Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair o matrimônio. Presta atenção aqui, tá, filho de Deus? Ele vai jogar 16 anos. A prova vai tentar te enganar. Vai colocar 21 anos. Não, gente, 18 anos, maior de idade aqui, para DUDH. Então, gente, ao longo da aula, eu estou tentando colocar para vocês, gente, como é que vem prova. Primeiro eu vi as questões de prova para depois montar essa aula. Eu vi todas as questões de prova dos últimos anos por todo o Brasil, tá, gente? A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Na hora da adoção, por exemplo, isso aqui é muito importante, né? Você tem que privilegiar sempre a família, sempre o pai, a mãe e os mais próximos. Em qualquer briga judicial, eles terão preferência. O artigo 17, direito à propriedade. Artigo 18 e 19, liberdade de expressão. A nossa liberdade de expressão, ela é absoluta? Claro que não. Existem algumas limitações. Qual é a limitação? As próprias leis, né? Você vai ficar gritando de madrugada, perturbando toda a vizinhança para proferir a sua fé? Não pode, né, gente? Não pode. O artigo 19, gente, eu já vi em prova. O que foi que o cara fez na prova? Ele colocou aqui uma alternativa, vamos supor, letra D. E aí ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V. Só que bem aqui, gente, ele colocou uma vírgula e continuou a escrever um monte de baboseira. Olha que questão pilantra. Todo homem tem o direito à liberdade de opinar e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, de ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios, independente de fronteiras. Isso com a prevalência dos direitos humanos constituído na América, entre eles o direito de se expressar religiosamente. Vamos supor que está escrito isso aqui. Se ele pede letra da lei, gente, está errado, porque não existe um texto depois disso daqui. Até isso os caras colocam em prova. Direito de reunião, você pode se reunir, claro, inclusive para protestar. Você não pode se armar, né, gente? Direitos políticos, olha aí, direito de primeira geração. O voto, gente, ele tem que ser secreto. O voto, ele tem que ser para todos, homens e mulheres, independentemente de poder econômico. Hoje, por exemplo, no Brasil, a partir dos 16 anos já pode votar.
Esse é um clássico exemplo de sufrágio universal. Durante muito tempo, né, gente, o sufrágio ele era sufrágio universal masculino, excluía as mulheres. Então esse é o principal ponto aí, gente, do artigo 21. Leiam isso, tá, gente? Eu sempre falo em sala de aula, para você dominar tanto a DUDH quanto o Pacto São José da Costa Rica, você tem que ler umas 3 vezes no mínimo, senão você não passa na prova. Isso é praga de professor. Credo. Então aqui, gente, nós temos direitos políticos, direitos de primeira geração. Todo homem tem direito de tomar parte no governo em seu país, diretamente ou por intermédio de representantes, livremente escolhidos. Isso é democracia. Todo homem tem igual direito de acesso ao serviço público de seu país. E isso no Estado democrático de direito. Direito à proteção do Estado, direito de segunda geração, né? O Estado sendo um agente positivo, não negativo. Negativo, direito de primeira geração. Positivo, direito de segunda geração. Hoje eu estava em sala de aula, hoje de manhã, eu estava falando para alguns alunos sobre isso, e eles estavam viajando, o que é direito aí positivo e negativo. Dá uma estudada, isso está associado ali à questão de primeira e segunda geração, beleza? Artigo 22, todo homem como membro da sociedade tem o direito de segurança social. Segurança social, saúde, educação, lazer, saneamento básico, ter emprego, ter acesso à cultura. Isso tudo, gente, acontece com qual objetivo? Para criar uma personalidade, para desenvolver o indivíduo enquanto cidadão, beleza? Direitos trabalhistas, tem aqui um monte de letras, eu peguei esse monte de letras e transformei aqui no mapa mental top, top, top. Então todos nós temos direito ao trabalho, todos nós temos o livre-arbítrio de escolher onde trabalhar e nós temos que trabalhar num ambiente bacana, num ambiente legal, um ambiente saudável. Se por acaso tivermos numa situação de desemprego, o Estado e as instituições sociais devem trabalhar para evitar esse desemprego e arrumar um novo emprego para a minha pessoa, beleza? Igualdade de remuneração, principalmente na questão do gênero, né? Então existe também 2 homens que exercem a mesma função, eles têm que receber o mesmo salário. Então isso é de homem para homem, também de mulher para homem, né? Infelizmente essa questão do gênero às vezes não acontece. Eu vou trabalhar o mês todo e vou ganhar R$300? Não, né? Direito à remuneração justa e satisfatória. Eu tenho liberdade de me associar, de fundar sindicatos, de criar colegiados. Ah, eu quero me associar à Associação dos Policiais do Estado do Pará. Associação da Polícia Civil da Bahia. Eu tenho esse direito. E como todo e qualquer trabalhador, eu tenho o direito de tomar uma Heineken, beleza? De repousar, de passar as férias em Jericoacoara, Salvador, Curitiba. Deixa eu ver com quem mais eu estou falando pelo Brasil. A galera do Maranhão, Manaus, linda e bela. Esses dias eu vendi um curso, uma apostila para uma moça lá em Manaus, né? Então eu vou tirar as férias lá em Manaus. E logicamente, você enquanto policial, enquanto funcionário público, todo dia você vai trabalhar 14, 16 horas por dia? Não. Direito à jornada limitada. Beleza? Então isso aqui, gente, nada mais é do que o mapa mental do artigo 23 e 24 da DUDH, que são recomendações. Beleza, galera? Direitos sociais. Direitos sociais, você sabe que são direitos de segunda geração. Tomar uma aguinha aqui. Artigo 25. Olha quem tem, gente, direito à assistência especial. As crianças, a moça grávida, a mulher grávida. Nós temos que ter, além de muito carinho e muita atenção, né?
você tem que ter ali direitos especiais. Tanto que nós temos o que no Brasil? O ECA. Então, olha só, gente. Nós temos uma convenção para a defesa dos direitos da criança. Sabe quando foi criada essa convenção? Nós vamos ver na nossa última aula. 1900, desculpa a letra que eu estou com o mouse, e 89. 1989. Nós temos uma convenção internacional para a defesa do quê? Da criança. Isso em 89. Eu já até era nascido. Isso é inspirado onde? É inspirado na DUDH de 1948. Então, olha a distância temporal para você ver como a DUDH inspirou e inspira tratados internacionais. Beleza? Então tá aí, gente. A maternidade, a infância tem o direito de cuidar, tem direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Ah, o cara ele é filho de uma mulher que não é do casamento, o cara pulou a cerca, traiu a esposa, tem direitos diferentes. Não existe isso, né? Então aí direito de segunda geração, beleza? Direitos positivos. Artigo 26. Todo homem tem direito à instrução. A instrução será, presta atenção, gratuita e obrigatória. Mas para todas as áreas de ensino, não, gente. Para a área básica, para a área fundamental, para o moleque aprender a ler e a escrever. Então, por isso, você tem muitas vagas hoje nas escolas públicas do Brasil. Ocorreu a universalização das escolas, da educação. O que precisamos melhorar, e melhorar e muito, né, gente, é a questão da qualidade do ensino. Mas hoje, todo mundo tem acesso à educação. Aquela educação no ensino fundamental, tá aqui, olha, ensino fundamental, 6º ano, 7º ano, não sei aí no estado de vocês, aqui no estado do Pará, graças a Deus, não temos muita dificuldade contra isso. A escola é toda caindo aos pedaços, mas tem lá a vaga. Muitas das vezes não tem merenda escolar, mas tem a vaga, tá, gente? Isso é uma realidade positiva no Brasil, principalmente ali a partir de 1994, 95, a universalização da educação. Eu estou falando, gente, de educação, 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 mas observa, gente, aqui é instrução. Se a sua prova cobrar Constituição, é educação. Se a sua prova cobrar DUDH, é instrução. Não vai colocar como alternativa correta na DUDH a palavra educação, porque geralmente ele pede letra de lei. Beleza? Artigo 27. Assim, gente, não esqueçam, tá, gente? A educação fundamental, elementar, é essa que é gratuita e obrigatória. Os outros níveis educacionais, como técnico e superior, é baseado no mérito. Se tiver vaga, o Estado irá fornecer. Tem vaga do ensino superior para todo mundo? Tá aqui, olha, instrução superior. Não tem, por isso que nós temos o Enem, por isso que nós temos os vestibulares. Beleza? Artigo 27. Todo homem tem o direito de participar livremente da vida cultural. Olha aqui, olha, gente. Direito à cultura, a lazer também, né? Isso aqui, direito de segunda geração. De fluir as artes e de participar do quê? Da ciência. Se existe uma nova tecnologia, se existe uma nova ciência, algo que seja positivo para a sociedade, todos nós temos que gozar desse avanço, desse progresso científico. Como, por exemplo, gente, aqui na área da saúde, né? Uma nova tecnologia de vacina contra o Covid, contra o HPV.
vamos supor, logo no futuro, uma vacina contra o HIV. Então, todos nós teremos que ter acesso, ok? E aqui já finalizando, a DUDH, professor, já? Sim, gente, sem enrolação aqui, direto ao ponto. Artigo 28. Todo homem tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Gente, essa ordem é uma sociedade organizada. É uma sociedade, principalmente, que vive no status, numa situação de quê? De paz, de harmonia social. Então, todos nós temos direito. Se o nosso país seguir a declaração, isso vai ser plenamente realizado. Se todos os direitos forem obedecidos pelos países e pelas instituições internacionais, nós teremos uma ordem. Nós teremos educação, saúde, habitação, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Isso é uma sociedade utópica, linda e maravilhosa. É um grande sonho, né? Então, por exemplo, hoje, lá na Ucrânia, nós temos essa ordem social? Não. Hoje, em alguns países da África, nós temos essa ordem social? Claro que não. Quando o narcotráfico começa a tocar fogo em vários ônibus aí pelas capitais brasileiras, existe essa ordem social? Não. Então, nós temos que trabalhar em prol desse objetivo. Assim como nós temos que trabalhar em prol da formação da personalidade do cidadão. Um cidadão que obedeça às leis, né, que obedeça às autoridades. Então, ordem social e personalidade são aqui os objetivos da DUDH. Beleza? Artigo 29. Todo homem tem deveres para com a comunidade. Tem dever, olha, nós temos que ajudar a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Basta, gente, a gente obedecer às leis. Já é o primeiro passo para a gente fazer o bem em nossa comunidade. Item 2 aí, já veio em prova, tá, gente? Já veio em prova esse item 2, por isso que ele está todo em vermelho. E o que foi que o cara fez? Ele fez o Ctrl+C e o Ctrl+V. No exercício de seus direitos e liberdade, todo homem estará sujeito apenas às limitações da lei. Olha aqui, gente, presta atenção. Nós temos liberdade, mas essa liberdade ela é 100% absoluta? Não, ela é limitada. Ela é limitada pela vontade de alguém? Não, ela é limitada pela lei. Exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito, o respeito dos direitos da liberdade. Aquela velha máxima, a sua liberdade termina quando começa a de quem? Quando começa a do outrem, a do outro. E de se satisfazer as justas exigências da moral, da ética. Você usa a moral e a ética no seu cotidiano, na sua sociedade, você vai ter total liberdade dentro desses princípios morais e éticos. Ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Se todo mundo respeitar, gente, e promover os direitos humanos, nós teremos o bem-estar. Presta atenção nessa palavra bem-estar. Todo mundo vivendo com bem-estar, isso, logicamente, será uma sociedade democrática. Beleza? Esses direitos e liberdades não podem ser, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Ficamos por aqui na DUDH, bem rápido, bem simples, 30 artigos. E agora vamos para o Pacto São José da Costa Rica, beleza? Convenção Interamericana de Direitos Humanos, também conhecido como Pacto São José da Costa Rica. Esse Pacto São José da Costa Rica, gente, ele já tem um valor de tratado, tá, gente? Ele já tem um valor, ele já representa um pacto, já tem leis, já tem sanções, já tem órgãos, já tem tribunal. Então é bem diferente do que uma declaração. Declaração é uma recomendação.
Beleza? Então vamos lá, gente. O Pacto São José da Costa Rica, lembrando, olha, o sinônimo dele é Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Tudo a mesma coisa. Por que Pacto São José da Costa Rica? Tá aí as sedes, tá? De um dos órgãos aí, dos órgãos, né, que formam a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos. Tá aqui, olha. A corte fica em São José, no país ali na Costa Rica. Se não me falha a memória, é América Central. A comissão, que é outro órgão, já fica onde? Em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Beleza? Mas antes, de onde foi que surgiu a Convenção Interamericana PPP papapá? Surge de onde, gente? Da OEA. Perdão? A OEA, gente, é um sistema de defesa dos direitos humanos dentro, tá, de um sistema de defesa regional. A ONU é o sistema global, beleza? Então a OEA, gente, o primeiro passo da Organização dos Estados Americanos foi dado ali em 1898, no final do século XIX. Só que a fundação dela aos moldes que nós conhecemos hoje só aconteceu aqui em 1948. Nós não temos a Carta da ONU em 45 para fundar a ONU. Aqui nós temos a Carta da OEA para fundar essa OEA moderna, que é assim que eu chamo, a OEA moderna. Beleza? E aqui, gente, assim como a Carta da ONU, assim como a DUDH, nós teremos também aqui, olha, uma declaração. A DADDH. Isso aqui, gente, é a declaração da OEA. A DUDH é a declaração da ONU. Então, aqui, novamente, gente, declaração. É um documento que lança para a sociedade americana alguns princípios e defesas dos direitos humanos. Alguns objetivos para a defesa dos direitos humanos. Mas não é o tratado. O tratado ele só vem aqui, em 69. Não te esquece. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 69. Ai, professor, 69. Eu lembrei de um negócio. 69, adoro, né? Então, 69 não tem como te esquecer. Só que ela entrou em vigor somente em 78. O Brasil, ele ratificou em 92. Então, olha a distância, gente, da celebração para a ratificação. Esse tratado, gente, ele foi assinado em uma maioria simples, né? A maioria dos deputados e senadores e tudo mais, dos nossos políticos lindos e maravilhosos e queridos, eles votaram lá, teve um número significativo de voto e ponto final. Então aqui, gente, a posição hierárquica supralegal. Não é de status a emenda constitucional. Gente, quem fala isso não é o humilde professor Rogério, tá? Você dá um Google aí, você vai ver documentos do Senado e documentos oficiais do Supremo Tribunal de Justiça, falando que é supralegal. Após 2004, né, nós temos uma emenda constitucional que diz que os tratados internacionais terão status de emenda constitucional se for aprovado por 2 turnos pelas 2 casas e vai ter os 3/5 de voto, aí emenda constitucional. Isso aqui não aconteceu com o Pacto São José da Costa Rica. Porque, observa, gente, essa regulamentação ela é de 2004. O Pacto São José da Costa Rica ele foi ratificado em 92. Então, nem existia essa paradinha aqui. Beleza? Então, é isso. O Pacto São José da Costa Rica, ele tem status supralegal.
Depois, gente, na nossa última aula aqui no canal de Direitos Humanos, para esse concurso da PM do Pará, eu vou mostrar para vocês quais são os tratados internacionais que têm status de emenda constitucional, beleza? Eu posso adiantar que são só 3. Alguns falam 4, mas depois eu vou te explicar porque são 3, correto? Então, inicialmente, gente, esse Pacto São José da Costa Rica, olha como ele é conhecido, o Pacto São José da Costa Rica, a sigla, né? CADH. Eu estava falando na aula anterior, aos minutos anteriores, da DUDH, aqui é CADH, beleza? Primeiramente, gente, a CADH em 69 privilegiou muito os direitos de primeira geração. E aí, gente, a galera da OEA, né, que fica aqui, olha, a comissão fica em Washington e o tribunal fica na Costa Rica, viram a necessidade de reforçar os direitos de segunda geração. E aí eles fizeram o quê? Um protocolo adicional. Então foi adicionado ali, gente, mais princípios, né, mais direitos, podemos assim dizer. Esse protocolo ele é chamado de São Salvador. Ele foi criado em 1990. O que foi adicionado ao Pacto São José da Costa Rica? Direitos econômicos, sociais e culturais. Então presta atenção, gente. Uma questão difícil da tua prova, uma questão difícil, dificilmente isso vem na tua prova, tá, gente? Pode falar do protocolo de São Salvador. E aí você tem que saber que ele é um protocolo adicional ao Pacto São José. Trouxe o que de novo? Os direitos de segunda geração. Daqui a pouco eu falo de comissão e corte. Beleza? Então tá aqui, gente. Você tem a Carta da Organização dos Estados Americanos. Você tem aqui a fundação da OEA moderna. E depois você tem aqui a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. É como se fosse, a nível regional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que aqui a nível de América. Lembrando, tá, gente? Nós temos instituições na África, na Europa, de proteção dos direitos humanos também. Aqui no nosso caso, nós trabalhamos a ONU, a OEA e a Constituição Brasileira. Ok? Aqui nós temos a listagem dos países, de alguns dos países que ratificaram esse acordo, né? Esse pacto internacional. Inicialmente, 19 países assinaram o pacto e atualmente são 25, tá? Que aceitam as deliberações desse pacto. E aí você enxerga, tem uma visão geral do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Então aqui a Carta da OEA, a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, aqui a própria Convenção e depois nós temos o aperfeiçoamento através de estatutos e regulamentos. Observa que aqui aparece muito, olha, comissão, corte, corte, comissão. E isso nós iremos ver aqui logo, logo. Aqui você tem a estrutura de todo o Pacto São José. O que mais vem em prova é esse primeiro capítulo, é esse terceiro, esse sétimo e esse oitavo. Beleza? De vez em quando aparece aqui a suspensão das garantias, né? De vez em quando aparecem os deveres, né? Aqui aparece um pouco mais, tá, gente? Então é isso que nós vamos ver. Vocês vão ver, gente, que não tem muita novidade aqui. Tá? Não tem muita novidade. Nós já estudamos isso na Constituição e na DUDH agora, alguns minutos atrás. Os Estados partes nessa convenção comprometem-se a respeitar os direitos de liberdade. Não vimos isso anteriormente? Claro que vimos. Né? Não pode ter qualquer discriminação por raça, cor, sexo e por aí vai. O item 2 aqui, para efeito dessa convenção, a pessoa. Quem é a pessoa? Oh, que descoberta! Os seres humanos. Né? Essa aplicação dos direitos humanos, gente, ela é rápida? Ela é imediata? Não. Então aqui ele está dizendo que tem que ser adotada logo, logo, no futuro. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionado no artigo 1 ainda não estiver sendo garantido por disposições legislativas ou de outra natureza,
os estados partem comprometem-se lá no futuro a adotar mecanismos de defesa dos direitos humanos. Isso onde? Nas legislações internas, em suas devidas constituições. Tá certo? Então, está dizendo aí, olha, se você ainda não respeita todos os direitos humanos, você deve caminhar para isso, país. Direito à vida, né? Aqui, olha, questão de prova. Não vacila, filho de Deus. Lá vai dizer que o direito à vida é a partir do nascimento. Não é a partir do nascimento, cabeça de boi. É a partir da concepção. Existe pena de morte? Sim. Então você vê que o direito ele não é absoluto. Mas existem algumas regras, tá? E outra questão, filho de Deus. Não se deve impor pena de morte. Não se deve impor menores de 16 anos. Vem na tua prova. É errado. Menores de 60 anos. Não é 60. É 70, cabeça de boi. Beleza? E essa pena de morte, ela pode ser transformada em outro tipo de pena? Pode. Beleza? Então tá aqui, eu coloquei isso em mapa mental para vocês. Opa! Né? O direito à proteção à vida desde o quê? A concepção. A pena de morte pode ser adotada em qualquer tipo de delito? Não. Somente nos graves. Aqueles países, gente, que não tem mais pena de morte, pode ser restabelecido? Não. Aqueles países que têm pena de morte já há décadas e décadas e décadas, ele pode manter a pena, como no Brasil a questão de guerra. Tá? Então preste atenção nisso daqui. Eu vou voltar até aqui no artigo, para ficar bem claro para vocês. Cadê? Olha? No país que não houverem... Meu Deus, uso a palavra houverem. Cadê? Nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta por delitos mais graves. Em cumprimento de sentença final, o tribunal competente, em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito ter sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplica atualmente. Não se pode restabelecer pena de morte nos estados que já aboliram a pena de morte. 5 anos atrás tinha pena de morte no meu país, agora eu vou voltar com ela. Não pode. Tá? Não se aplica a delitos comuns, proibida a menores de 18 anos, 70 anos também, não esqueçam. Pode ocorrer. Eu vou ser morto na cadeira elétrica. O presidente te dá o perdão. Olha, você não vai ser mais executado, mas a sua pena vai ser transformada em outra. Qual é a outra pena? Você vai virar remista. Não, me leva para a cadeira elétrica. Zoando. Direito à integridade pessoal. Gente, cuidado com isso. Ele coloca uma alternativa lá. Toda pessoa tem direito que se respeite a sua integridade. O que ele coloca? Apenas físico. Não, gente. Integridade. Nós somos formados, né, pela questão física, psíquica e moral. Tá? Então existe violência psicológica, por exemplo, de homens contra as mulheres. Então isso tem que ser inibido. Tá? Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito. Não é porque é preso que tem que ser espancado. A pena não pode passar de pessoa do delinquente. Né? Não pode passar para outra pessoa a pena. A mãe grávida vai passar a pena para o filho. Não pode. Outra, a divisão entre processados e condenados, entre maiores e menores nos cárceres. E olha aqui, a pena privativa de liberdade, gente, é só em último caso. E quando acontecer, qual é a finalidade? É a punição? Não, é a reforma, é a ressociabilidade. Então isso também é cobrado em prova. Ele vai mudar aqui, tá, gente? Ele vai colocar na alternativa correta punição, ao invés de reforma. Então tá tudo aí, gente.
É sabido por todos nós, né? A gente vimos agora há pouco no outro documento que é proibido qualquer forma de escravidão e servidão. Não tem muito segredo aqui. Direito à liberdade pessoal. Por qualquer motivo você pode ser preso, por qualquer motivo você pode ser detido, você pode ser preso somente na questão de dívida por questões de pensão alimentícia. Aqui no Brasil tem uma parada da legislação interna do depositário fiel, mas o próprio Supremo falou, não, essa lei não vai funcionar. Vamos atuar aqui na legislação brasileira de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, né? Então, aqui no Brasil, embora esteja numa lei nacional, aqui no Brasil você só vai ser preso por dívida se você não pagar a pensão, beleza? Então, direito à liberdade pessoal, tá aí, ó. Ninguém pode ser submetido à detenção e encarceramento arbitrário. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões, né? E você, enquanto policial, você vai prender um cara e vai ficar passeando 10 horas com ele por aí na viatura? Não, você tem que apresentar ele à autoridade. Inclusive, hoje já temos até mesmo a audiência de custódia, né, que acontece muito rápido. Garantias judiciais. Todos nós temos essas garantias judiciais, né? Outro mapa mental para ficar mais fácil. Você tem direito de ampla defesa, todos os seus direitos devem ser assegurados. Você tem o direito de ficar em silêncio, você não pode se autoincriminar. Você tem, dentro da legislação brasileira, isso está presente aí no Pacto São José da Costa Rica, vários e vários tipos de recursos, né? O juiz e o tribunal tem que ser imparcial, até que se prove o contrário, todo mundo tem a presunção de inocência. E olha aqui uma questão de prova. Se você for preso em um país de língua diferente, você tem que ter acesso a um tradutor e ao intérprete. Caso contrário, o seu direito humano está sendo violado. Muito cuidado com isso em prova, tá? Muita gente que não estuda de forma aprofundada esquece dessa parada ou não sabe. Vem lá numa alternativa direito a tradutor, a pessoa fala, nossa, tradutor? Não, isso é um luxo, isso está errado. Não, gente, está presente aí na Convenção Americana dos Direitos Humanos, tá? Já falei para vocês aqui, gente, lá na DUDH, a questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Ninguém pode ser proibido, né, de proferir a sua fé, de executar suas práticas religiosas, mas existem algumas limitações. Você vai fazer uma missa no meio da Avenida Presidente Vargas, em Belém ou no Rio de Janeiro? Não, né? Você vai ficar num terreiro de Umbanda fazendo um ritual com altíssimo barulho? Não, qualquer religião, tá, gente? Então nós temos medidas restritivas, beleza? Mas dentro da questão da ordem pública, não é associado diretamente à questão religiosa. Artigo 26, tá aqui, desenvolvimento progressivo. Os estados têm que trabalhar para aplicar esses direitos de segunda geração, olha aí, gente, econômico, social e cultural, beleza? O protocolo de Buenos Aires, ele vai acrescentar, ele vai reformular o Pacto São José da Costa Rica dentro desse contexto também, tá? É mais um que vai integrar novos direitos, né? Novas diretrizes, né? Mudar um pouquinho ali e aqui para ficar mais bonitinho o Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Então, gente, olha o que está sendo descrito aí. Observem. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui, gente, que a minha voz já está indo embora. Leiam aí, gente, bonitinho. Ai, tá cansando já a garganta, vamos lá. Os Estados partem e comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno, como mediante a cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos humanos, né, que decorre
das normas econômicas e sociais sobre educação, ciência, cultura, que está descrito na Carta da OEA, beleza? Então é o aperfeiçoamento de tudo isso. E isso foi reformado pelo Protocolo de Buenos Aires, tá? 1968. Nós já vimos isso daqui, gente, não é? Um pouquinho lá na... A gente vê isso, perdão, em alguns tratados internacionais. E aqui está dizendo, gente, nossos direitos podem ser suspensos? De forma geral, não. Mas existem algumas exceções. Em caso de guerra, em caso de perigo público ou outra emergência, né, que ameaça a independência e a segurança do país. Então, sim. Mas todos os direitos podem ser suspensos? Não. Existem alguns direitos que são intocáveis. Presta atenção, isso é questão de prova, tá? E quando um Estado parte suspende alguns direitos, ele tem que avisar os outros, para ele não sofrer sanções. E aqui você tem uma lista de direitos que não podem ser suspensos, mesmo em caso de guerra. Por exemplo, direito à criança, direito à escravidão. Pode ser permitida a escravidão? Não. Né? A questão da liberdade religiosa? Não pode. Tá? Então, esses direitos são intocáveis. Ok? Chegamos aqui, gente, no artigo 33, que fala sobre, a partir daqui, fala dos órgãos competentes. Observa aqui, tá, gente? Órgãos. Você não via isso, essa palavrinha, quando nós estudávamos a DUDH. Então, aqui está aparecendo, gente, de forma bem clara, olha, gente. Órgãos. Nós temos a comissão e nós temos a corte, tá? A comissão como se fosse o executivo, como se fosse o presidente da República, e a corte como se fosse o Supremo Tribunal de Justiça no Brasil. Ok? Não tem muito segredo, gente. Vamos lá. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos compor-se-á de 7 membros. Então, na tua prova vem escrito membro, não está escrito juiz, tu já sabe que é comissão. Então, membros é associado a comissão, que deverão ser pessoas de alta autoridade moral e de reconhecido saber de matéria e direitos. A comissão representa o quê? Todos, não apenas determinado país X e Y, os membros da Organização dos Estados Americanos, ou seja, OEA. Os membros da comissão serão eleitos a título pessoal, né, pela própria Assembleia, o que vem muito em prova, tá? Quantos são indicados por cada país? 3, filho de Deus. 3 indicados. Beleza? Mandatos. O mandato é de quanto? O mandato de presidente, gente, não é de 4 anos? Do governador, do prefeito, não é de 4 anos? Não é executivo? Sim. Beleza? Existe reeleição? Sim. Existe reeleição. Quantas vezes? Uma. Não é assim no Brasil, gente? O governador, o presidente, ele só pode ser eleito uma vez. Ele sai do mandato depois de 8 anos, vamos supor, que ele for reeleito. Fica 4 anos descansando, e se ele quiser, aí ele pode voltar para mais 8 anos. Beleza? Então, geralmente é isso que vem na prova de soldado, prova de nível médio. Há uma questão mais específica, ele vai trabalhar essa segunda parte aqui, olha. 3 membros dessa comissão, na primeira eleição, terá um mandato apenas de quantos anos? 2. Então, são 7. Não são 7 membros? Desses 7, 3 terão apenas um mandato de 2 anos. E se eles forem reeleitos? Pode ficar mais 4. 4 mais 2, 6. Então, nós temos mandatos aqui, gente, de 2 anos, de 8 anos, de 4 anos ou de 6 anos.
Deu para entender isso? Isso aqui é um pouquinho enrolado, né, gente? Mas lê com calma aí que você consegue arrebentar na tua prova. Mas o que vem geralmente na prova de soldado é essa parte aqui, tá? É essa parte até aqui, olha. Beleza? É essa primeira linha e até aqui, olha. Eleito uma vez. É isso que mais vem na prova de soldado pelo Brasil, não só aqui no estado do Pará, certo? Tá aqui, adorei essa canetinha amarela que fica riscando aqui. Vou passar ela toda riscando aqui que eu gostei. Não, vamos lá, sem enrolação. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo estado. Então são 7 membros. Um do México, um da Guatemala, um do Chile, um do Peru, outro do Equador e 2 do Brasil? Não, não pode. Beleza? Então tá aqui, gente. Olha aqui. Mapa mental top, top, top. A comissão não julga, é um órgão executivo, ele é consultado, ele elabora pareceres, ele busca informações. Então aqui, gente, a composição atual, a dona Margarete, Esmeralda, Roberta, Julissa, Edgar, o senhor Carlos e José Luiz Ochoa, né, fazem parte atualmente dessa comissão. Tá aqui as funções, gente. Estimular a consciência dos direitos humanos, fazer recomendações, fazer estudos e relatórios sobre direitos humanos, solicitar aos governos informações para ver se os direitos humanos estão sendo observados, promover consultas, tudo na esfera administrativa, receber petições e elaborar um relatório. Olha aqui, gente, relatório anual. O que o elaborador vai tentar puxar a tua rasteira aqui? Colocar um relatório bianual. Não é, gente, é anual. Então, o artigo 41, as funções da comissão. Beleza? Quem pode peticionar a comissão? Quem pode escrever para a comissão? Quem pode fazer denúncias, queixas de violação dos direitos humanos? Uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Ou uma ONG, uma instituição não governamental. Por exemplo, o grupo da OAB de Direitos Humanos. Pode, pode. O movimento Xingu Vivo. Pode, pode. E aí ele apresenta a comissão. A comissão vai analisar. Se tiver procedência, está acontecendo uma violação. Eu vou encaminhar essa solicitação para quem? Para o outro órgão. Quem é o outro órgão? A corte. Beleza? Então, quem recebe de bate-pronto essas denúncias é a comissão. Depois de passar pela comissão, vai para a corte. A corte é que faz o julgamento. Então, gente, existe aqui, né, uma série de trâmites legais para o recebimento dessa petição. É isso que fala aqui o artigo 45, né? Por exemplo, aqui, olha, as comunicações feitas em virtude desse artigo só podem ser admitidas e examinadas se forem apresentadas por um Estado parte, que haja feito uma declaração, que faça parte da declaração pela qual reconheça a referida competência da comissão. Um Estado parte pode fazer? Pode. Beleza? Aqui, olha. Aqui nós temos, né? Tem que respeitar os recursos, um prazo de 6 meses. A denúncia não pode ser anônima, tá? Estamos falando de petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, ela vai dizer se procede ou não, se continua ou não o caso. E aí, gente, demora, como sempre, né?
às vezes 20 anos, tá, gente? É muito complicado isso. A comissão declarará inadmissível toda a petição ou comunicação apresentada de acordo com o artigo 44 e 45, se não preencher os requisitos estabelecidos por ela, se não expuser os fatos de forma clara, né, da violação dos direitos, e se for algo infundado, sem sentido, e se for até mesmo uma repetição de algo que já foi apresentado à comissão. Ah, esse processo aqui já tem algo muito parecido, então nós não vamos abrir um novo processo, né? É isso que diz as regras para se peticionar à comissão. E finalmente chegamos aqui na corte, né? A corte são 7 juízes, 2 deles também não podem ser da mesma nacionalidade, escolhidos pelo voto da maioria aqui na OEA. E novamente, quantos são indicados? 3 são indicados. Esses indicados, um deles tem que ser de um estado diferente. Eu, Brasil, vou indicar 2 juristas brasileiros, mas eu vou indicar um cara ali que eu sei que ele é muito safo nos direitos humanos, ali do Equador. Então essa indicação pode ser de alguém de fora do Brasil também. E aí um mapa mental top, top, top para você não esquecer. A corte ela tem a função de julgar. É um órgão de natureza jurisdicional. É ela que dá que a sentença. Sentença de que se algum estado parte violou os direitos humanos. E aqui, olha só a galerinha que atualmente faz parte da corte. Nenhum é brasileiro. O senhor Ricardo do Uruguai, o senhor Eduardo do México, não, tem aqui. Esse aqui é brasileiro. Se não me falha a memória, é esse bem aqui, tá, gente? Onde não tem brasileiro é lá na comissão. Beleza? Seguimos. Os juízes da corte serão eleitos por um período. Olha qual é o período aqui. É de 4 anos, gente? Não. É de 6. Pode ser reeleito uma vez? Pode. Né? Quantas vezes? Só um. 3 desses indivíduos aqui, olha, 3 desses juízes vai ter um mandato curto na primeira eleição. Lá na comissão era 2 anos. Aqui são o quê? 3. Beleza? Sem segredo. Então isso aqui vem muito em prova. Muito, 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 muito. Por isso que eu coloquei aqui um mapa mental. Quantos juízes são? 7. Quantas indicações são? 3. São eleitos onde? Na ONU? Não, na OEA. Determinam o que? Penas. Para quê? Para reparar a violação dos direitos humanos. O mandato desses juízes são de quantos anos? 6, de regra geral. Pode ser reeleito? Pode, claro que pode. E para você não esquecer, quantos juízes são? 7. É só tu lembrar dos 7 anões. Quantas indicações são? 3. É só você lembrar dos 3 amores de Luísa Sonza. Chico, se tu me quiseres, não tem como você esquecer. Essa aula não rimou, mas valeu, beleza? Então tá aí o mapa mental falando sobre a Corte Interamericana. 7 juízes, cada estado parte pode recomendar 3 juízes para as eleições, ok? Aqui já finalizando, né? Somente um estado parte, a comissão tem o direito de submeter o caso à decisão da corte. Então aí já não entra uma pessoa, um grupo de pessoas para entrar em contato com a corte, beleza? Todo estado parte no momento do depósito de seu instrumento de ratificação dessa convenção. Ratificação aceitação, né, adesão a ela em qualquer momento posterior. Declara que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem convenção especial, a competência da Corte. Então, a partir do momento que um país faz parte disso daqui, reconhece que será penalizado pela Corte se não cumprir os direitos humanos, né? Quando decidir que houve violação de direito e liberdade protegido nessa convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado, à pessoa ou ao grupo de pessoas
essas pessoas têm que passar por um processo de reparação, né? E muitas das vezes isso pode ser dado através de indenização. Em caso de extrema gravidade e urgência, quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos assuntos que estiver conhecendo, poderá tomar medidas provisórias, né, em casos de urgência, que considerar pertinente. Se se tratar de assuntos que ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar a pedido da comissão. Então, gente, a pedido da comissão, o processo pode ser acelerado com medidas provisórias antes de um julgamento final, ok? Então tá aqui, a sentença da corte ela é definitiva, inapelável, e todos os estados partem comprometem-se a cumprir essas decisões, senão fica mal perante a comunidade internacional. Aqui nós temos alguns casos, tá, gente, de condenação da Corte Interamericana sobre o Brasil. O caso Júlia Gomes, ali relacionado à Guerra do Araguaia. O caso da favela Nova Brasília, ali no Rio de Janeiro, onde a Polícia Civil, infelizmente, matou muitas pessoas. Nós temos aqui o caso da Fazenda Brasil Verde, em Sapucaia, condições análogas à escravidão. O caso Ximenes Lopes, de 1999, tá? O processo ele se acelerou em 2001, mas ele morreu com problemas psicológicos, né, no Ceará. O caso Gabriel Salles Pimenta, aqui no Pará, advogado jovem que morreu na luta pelos direitos humanos, né? Então aqui nós temos exemplos de alguns casos que o Brasil já foi penalizado pela Corte Interamericana. E para a gente finalizar a nossa linda e maravilhosa aula de hoje, falando aqui mais mais um tratado, de um estatuto, o Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma de 1998, que fundou o TPI, ou TIP, tanto faz, o Tribunal Penal Internacional, que é conhecido também como Corte de Haia, nos Países Baixos. Então pode aparecer na tua prova Estatuto de Roma, ou Tribunal Penal Internacional, ou Corte de Haia. 3 nomes para determinar a mesma coisa. É uma instituição internacional que tem como principal objetivo julgar a nível global os piores crimes. Que crimes são esses? Genocídio, contra a humanidade, guerra e agressão. Então tá aqui olha, a sessão de audiência do Tribunal Penal Internacional no Palácio da Paz, em Haia, Países Baixos, ali na Holanda, durante a investigação sobre possíveis crimes de guerra cometidos por quem? Por Putin, o filho de uma Putin, a partir do momento que ele invadiu a Rússia. Está aqui o artigo 1º, né? É criado pelo presente instrumento um Tribunal Penal Internacional. O tribunal será uma instituição permanente, com jurisdição sobre as pessoas. O foco aqui é nas pessoas. Responsável pelos crimes de maior gravidade. Esse tribunal aqui, ele vai julgar o ladrão de moto? Não. Com alcance, o quê? Internacional, como o próprio nome está dizendo, de acordo com o presente estatuto, Estatuto de Roma, e será complementar às jurisdições penais nacionais. A competência e o funcionamento do tribunal reger-se-ão pelo presente estatuto. O Brasil assinou esse tratado internacional em 2002 e ele foi ratificado em 2002, tá? Então ele é criado em 98 e ratificado no Brasil em 2002. E aqui nós temos, né, gente, as competências, a jurisdição do Tribunal Internacional. Depois você dá uma lida com calma aí, né? Todo o mecanismo processual. Mas o que mais vem em prova, gente, são as competências e as penas. Então ele julga crime de genocídio, contra a humanidade, guerra e agressão. Penas: privativa de liberdade, até 30 anos, 10, 15, 20, prisão perpétua,
multa, perda de produtos e bens associados a algum determinado crime, por exemplo, o confisco de um navio que promoveu um crime de guerra é uma das penas, beleza? E na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho de todos esses tratados internacionais.